Tela Quente. Oferecimento Tela Plana Compact Toshiba, o único tela plana portátil do país. Amanhã no Festival de Verão, um grande sucesso do cinema, Blade Runner, o caçador de androides. Acorde, é hora de morrer. Num futuro não muito distante, um policial à frente de uma perigosa missão. Eles pegaram o expresso espacial, mataram a tripulação e passageiros. Destruir robôs criados à imagem e semelhança do homem. Blade Runner, o caçador de androides, com Harrison Ford. Festival de Verão, amanhã, depois de Araponga. Faltam apenas 4 dias para o maior festival de todos os tempos, Rock in Rio. Vou e compre seu ingresso nas agências do Banco do Brasil, Shopping Rio Sul e Morumbi Shopping. Realização Coca-Cola, Arteplan e Rede Globo. É pra valer a paixão que estou sentindo. Quero te conhecer. Quero que teu coração seja bem-vindo. Coca-Cola. Emoção pra valer. Coca-Cola. Emoção pra valer. Jornal da Globo. Oferecimento Banco Nacional, o banco que está a seu lado. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Chega aos momentos decisivos a contagem regressiva para o início da guerra. Nossos repórteres nos Estados Unidos e na Jordânia dão as últimas informações sobre a crise no Golfo. O presidente do Iraque, Saddam Hussein, recebe os últimos apelos de paz de todo o mundo. Pilotos iraquianos se preparam para ataques suicidas contra a força multinacional comandada pelos Estados Unidos. Os palestinos ganham na justiça o direito de usar máscaras contra gases nos territórios ocupados por Israel. Esses são os destaques desta noite no Jornal da Globo. E vamos ao resumo das principais notícias do dia. A polícia paulista prende a falsa doméstica sequestradora e as 2 meninas gaúchas de Passo Fundo voltam para os pais. Não chora, meu amor. Agora o pai está aqui. O pai está com vocês agora, filhinha. Caminhoneiros bloqueiam a refinaria de Duque de Caxias em protesto contra o fim da distribuição de combustíveis por autônomos. O presidente Gorbachev diz que não foi ele quem ordenou o massacre de lituanos em Vilna. O secretário-geral da ONU admite que a última tentativa de paz no Golfo fracassou. Jovens americanos protestam nas ruas contra a guerra no Golfo. Na Jordânia, o povo faz manifestações de apoio ao líder iraquiano Saddam Hussein. Em Israel, o exército intensifica os treinamentos contra ataques de armas químicas. O parlamento iraquiano apoia o presidente Hussein e declara a guerra santa contra os Estados Unidos. Uma nova ameaça agrava a tensão no Golfo Pérsico. O comandante da Força Aérea do Iraque, Mussahen Saad Hassan, revela que pilotos iraquianos podem lançar ataques suicidas contra a força multinacional comandada pelos Estados Unidos na região. Em uma mensagem dirigida ao homem forte do Iraque, Saddam Hussein, o comandante da Força Aérea garante: os efetivos da Força Aérea estão dispostos a morrer pela Guerra Santa. O presidente dos Estados Unidos confessa aos líderes do Congresso em Washington: já não existe esperança de uma solução pacífica para a crise no Golfo. George Bush revelou a um grupo de deputados que agora existe apenas uma chance para a paz. O risco de um conflito armado só será afastado se o presidente Saddam Hussein ordenar nas próximas horas a retirada incondicional de todas as tropas iraquianas que invadiram o Kuwait em agosto. Um novo apelo tenta salvar a paz no Golfo Pérsico. Agora é o Japão que lança um apelo de última hora a Saddam Hussein. O primeiro-ministro do Japão, Toshiki Kaifu, pede ao presidente do Iraque que evite a guerra a qualquer custo. Um conflito poderá reduzir o Iraque a cinzas, segundo o alerta de Kaifu. O nosso repórter Cílio Bocaneiro está na Jordânia, país que faz fronteira com o Iraque e a Arábia Saudita. Cílio, qual a expectativa aí no Oriente Médio diante da ameaça de uma crise mundial do petróleo?
Analistas de petróleo nesta região não compartilham de uma visão tão alarmista sobre as consequências dessa guerra quanto parece estar prevalecendo no Brasil. Ou seja, eles não temem que a guerra vá provocar um distúrbio tão grande no mercado mundial de petróleo. E lembram o seguinte, antes de mais nada, a produção mundial de petróleo, no momento, é igual à que existia antes da invasão do Kuwait. Isso porque a Arábia Saudita e outros países da área dobraram, ou pelo menos aumentaram a produção de petróleo. Então, o que se produz hoje de petróleo é o mesmo que se produzia antes da invasão do Kuwait. O que poderia acontecer com a guerra seria o Iraque destruir campos de petróleo na Arábia Saudita. Neste caso, eles lembram o que aconteceu durante a guerra Irã-Iraque. O Iraque tentou várias vezes, tentou durante 8 anos destruir, eliminar praticamente a produção de petróleo do Irã. Não conseguiu. Afetou poucos campos de petróleo, poucas refinarias, mas a produção do Irã permaneceu igual. A região, em geral, produzia petróleo uma quantidade irregular. Não chegou a afetar o mercado de forma substancial. Portanto, esse medo de um desastre na área não é compartilhado por muita gente por aqui. Uma decisão inédita da Suprema Corte de Israel. A Justiça ordena que máscaras antigases sejam imediatamente distribuídas aos palestinos que moram nos territórios ocupados por Israel. O juiz da Corte Suprema, Aharon Barak, denunciou a não distribuição de equipamentos de proteção aos palestinos nos territórios ocupados é um escândalo. Na sessão do parlamento que declarou a Guerra Santa contra os Estados Unidos e Israel, o mundo teve uma demonstração da disposição iraquiana para o conflito. Os 250 deputados aplaudiram de pé o presidente Saddam Hussein e gritaram: com nosso sangue e nossa alma, estamos dispostos a fazer qualquer sacrifício por Saddam. Um conflito árabe-israelense pode mudar os rumos da guerra no Golfo Pérsico. Paulo Francis. Israel é o coringa imprevisível na estratégia dos Estados Unidos contra Saddam Hussein. Pode ser atacada. Revidaria violentamente, o que poderia gerar um conflito árabe-israelense que desvirtuaria por completo os propósitos dos Estados Unidos contra o Iraque e daria a Saddam Hussein uma saída da esparrela em que se meteu. Mas esse ataque não é fácil. O Iraque tem 25 bombardeiros pesados soviéticos, Sukhoi-24, difíceis de captar no radar, mas que seriam alvo fácil para a aviação israelense. E tem também mísseis de escudo soviéticos que atingem 600 quilômetros, ou seja, Israel, mas levam horas para ser carregados de combustível. E os aviões de Israel provavelmente os destruiriam no solo. Os pilotos israelenses estão atados 24 horas por dia em rodízio à cabine de seus aviões. Ainda assim, Israel é um estopim novo numa região a pique de explodir. Hoje, em Paris, depois de um encontro com o presidente francês François Mitterrand, o secretário-geral da ONU pôs um fim às esperanças de paz no Golfo. Javier Pérez de Cuéllar lamentou o fracasso da diplomacia. Não tenho mais esperanças de encontrar uma solução pacífica para a crise do Golfo. A seguir, a reação no mercado financeiro. E os apelos pela paz no Golfo. Você vai ver depois dos comerciais. Este é o circuito que eu mais gosto de atuar, porque nele eu me sinto totalmente seguro. O seu traçado é super moderno. As curvas foram planejadas com muita tecnologia. E as retas, uma eficiência incrível. Aqui, o grande prêmio é todo seu. Se você também deseja atuar num circuito assim, corra para o meu banco. Faça como o Ayrton. Corra para o Nacional e abra sua conta. Tentei parar, mas não deu. Só me passou eu. Tentei parar, mas não deu. Que bomba na vem, 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 vem. Volta pro teu lugar. Vem, 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 vem. Saudade quer me matar. LP, Lambateria Tropical 3. Em discos e fitas, som livre. Amanhã,
Araponga. Eu não te falei que a urinolina era uma mina de ouro? A alternativa brasileira para a crise no Golfo. Nós vamos invadir o mercado internacional. O petróleo árabe vai sair de circulação. Agora vai entrar a urinolina aqui do Zé das Flores. Araponga. Amanhã, depois de Meu Bem, Meu Mal. Um dia de muita agitação no mercado financeiro. As bolsas de valores de São Paulo e do Rio fecham em baixa outra vez. Ouro e dólar continuam subindo. São os efeitos da crise do Golfo aqui no Brasil. Desde quinta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo vem sentindo a crise do Golfo. Nesse dia, as cotações caíram 7,4% com as notícias de guerra iminente. Na sexta, as esperanças de uma solução negociada fez os preços estacionarem. Mas o fim de semana não foi bom para a paz. Sem esperanças, os investidores saíram hoje vendendo ações, uma queda de mais de 6%. Os investidores, no primeiro momento, eles procuram vender as suas posições de ações. Não encontram compradores fáceis nesse momento, então os preços caem. E quando os preços caem, o volume da bolsa também cai bastante. O dólar também subiu no mercado financeiro de São Paulo. No paralelo, foi cotado em 220 e fechou em 218 cruzeiros. Mas a pior notícia que veio pelos terminais das mesas de operações foi a subida do preço do petróleo no mercado internacional, que bateu em 31 dólares o barril. O aumento do preço do petróleo deve provocar um aumento das importações brasileiras e uma redução das exportações, e o dólar tenderá a ficar mais caro no mercado. Hoje, o dólar no mercado paralelo fechou a 222 cruzeiros para venda e 213 cruzeiros para compra. A alta do dia foi de 3,77%. Na Bolsa Mercantil de Futuros, o ouro valorizou quase 5% desde quinta-feira. A alta do dia foi de 3,19%. Delmir, como fica o plano econômico brasileiro com uma ameaça de guerra? No cenário de uma guerra aberta e prolongada, petróleo duplicando ou triplicando de preço, o Brasil acabaria pagando o pato a curto, a médio e a longo prazo. O plano de estabilização perderia o terreno penosamente conquistado no controle da inflação. A atividade econômica afundaria de vez no atoleiro da recessão. E mais além desse colapso no ajuste interno, haveria ruptura no ajuste externo. A renegociação da dívida ficaria para o dia de São Nunca. Quer dizer, ou a gente paga a dívida ou a gente compra petróleo. E o programa de emergência do governo, em que ajudaria? O programa foi montado no figurino da chamada economia de guerra. O objetivo é o de minorar os impactos dessa guerra alheia na vida dos brasileiros, o que supõe sacrifícios adicionais em troca de benefícios futuros. Nós teremos de admitir com casca e tudo um tarifaço nos combustíveis e a contenção no consumo de derivados. Menor o valor da conta petróleo, menor o desarranjo geral da economia. Em Goiânia, duas famílias estão muito preocupadas com o início da guerra no Golfo. Um historiador e um soldado estão na região e há vários dias não se comunicam com as famílias. Stefan Pereira, de nacionalidade brasileira e norte-americana, está neste navio anfíbio no Golfo Pérsico. Ele tem 18 anos e há 4 meses está servindo na Marinha Americana. O professor de História, Mardoni Pereira da Silva, de 26 anos, está na região para escrever um livro sobre o povo judeu. A mãe dele passa a maior parte do tempo na frente da televisão, esperando notícias. Assim como brasileiros já têm vindo, vários de lá, eu gostaria que o meu filho também viesse e que a Embaixada Brasileira nos ajudasse. Em São Paulo, muita gente participou hoje de uma manifestação contra a guerra no Golfo Pérsico. Milhares de cartas já foram enviadas para os presidentes George Bush e Saddam Hussein em nome da paz. O Teatro Municipal foi o local escolhido para a manifestação de políticos e intelectuais de São Paulo pela paz no Golfo Pérsico. Os organizadores já mandaram telegramas aos líderes do Iraque e Estados Unidos pedindo para que não haja guerra. A manifestação que chamou mais atenção hoje foi aqui na Avenida Paulista. Aproveitando o grande movimento do maior centro financeiro do país, um grupo pacifista distribuiu 5.000 cartas que as pessoas assinavam e depois depositavam neste envelope gigante, endereçado ao presidente americano George Bush. A mensagem é um trecho da música Imagine, de John Lennon, escrito em português e inglês.
Desde novembro, 50 mil cartas iguais a essa já foram remetidas pelo correio para os presidentes Saddam Hussein e George Bush. Vai morrer muita gente inocente. Poxa, isso é muitas crianças, muitos pais de família que não tem nada a ver. Com tanto que está acontecendo, tanta tragédia, tanta fome, tanto absurdo, ainda o homem pensar em guerra numa época que nós estamos passando, o que é isso? E atenção, surge uma esperança de paz. Paulo Henrique Amorim dá as últimas informações sobre a crise no Golfo Pérsico. E mais 3 laboratórios estão reduzindo os preços dos remédios. Você vai ver tudo isso daqui a pouco. Aqui é onde se procura todos os telefones do país. Aqui é onde se acham todos os fax do Brasil. No Brasfax, a lista nacional do fax, você acha todas as empresas e profissionais que trabalham com o sistema mais avançado de comunicação. E eles acham você. Brasfax, onde você acha fácil o que os outros acham difícil. Know what's the meaning of the line? Tell me. Hello, this is Ice MC. I'd like to dedicate this record to John Wayne, Eddie Murphy. LP Barriga de Aluguel Internacional, em discos e fitas som livre. Um conquistador desejado e a eterna procura da mulher ideal. Sonhos de um sedutor. Comédia com Woody Allen e Diane Keaton. Nesta segunda, em Cine Clube. Depois de uma reunião com técnicos do governo, o laboratório Skib decidiu manter congelados os preços dos remédios até 1º de fevereiro. Decidiu também reduzir em 30% os preços de 20 medicamentos. Mas 12 laboratórios entraram em acordo para reduzir os preços de seus produtos. O Rest vai baixar o preço de 3 remédios em até 40%. E o Schering vai reduzir em 25% o preço de 20 medicamentos. O presidente Fernando Collor quer o apoio dos governadores eleitos no caso de sair a guerra no Golfo Pérsico. Ele acha que o Brasil vai ter problemas com a guerra e que o Planalto vai precisar do apoio dos governadores para enfrentar as dificuldades. O ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, começou a conversar com os governadores nesta segunda-feira em Brasília. O primeiro encontro foi com o governador eleito de Pernambuco, Joaquim Francisco. Amanhã, o ministro Passarinho vai conversar com os governadores eleitos de São Paulo, Minas e na quarta com o da Bahia. Para todos, ele vai dizer a mesma coisa. Os governos estaduais devem estar alinhados com o governo federal para que o plano de estabilização econômica não fracasse. E, segundo o ministro, implantar a filosofia do governo Collor implica numa resposta solidária por parte do governo federal. Esses encontros são apenas o primeiro passo para tentar ressuscitar o entendimento nacional, só que agora com apoio e o respaldo dos governadores eleitos. Hoje mesmo o ministro Jarbas Passarinho conversou por telefone com o presidente da Confederação Nacional da Indústria, o senador Albano Franco. Amanhã o senador vai a São Paulo conversar com empresários e trabalhadores para tentar convencê-los da necessidade de voltarem para a mesa de negociação. Na argumentação vai estar a dificuldade que o Brasil vai enfrentar no caso de uma guerra no Golfo. Se vier a guerra, e nós ainda temos uma tênue esperança de que não venha, aí aparecerá um fator complicador. Ele complica a vida nacional na medida em que provoca questões de abastecimento, especialmente de combustíveis. Isso talvez até nos estimule mais a mútua compreensão. Consequentemente, pode até ajudar o entendimento. Álvaro Pereira, como vai funcionar esse pacto político reunindo os governadores eleitos? Bem, Fátima, a ameaça de uma guerra no Golfo, uma guerra externa, leva o governo a tentar mais uma vez um entendimento interno para superar uma crise que pode vir por aí. Só que o entendimento começa agora pelos políticos e principalmente pelos governadores eleitos que tomam posse no dia 15 de março. O ministro Jarbas Passarinho inicia amanhã uma viagem preparatória de um encontro que o presidente Collor vai ter na quinta-feira com os governadores eleitos de 4 estados, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e Bahia. Esse encontro pode ser o início de um entendimento político mais amplo, envolvendo numa segunda fase o próprio Congresso Nacional.
E o governo estaria preparando também algumas medidas de emergência para enfrentar a guerra no Golfo, Álvaro? Sem dúvida. O que o governo quer é evitar, numa primeira fase, que essas medidas tenham um caráter definitivo, porque, afinal, tudo vai depender da evolução do conflito no Golfo. E o presidente Collor ainda acredita numa solução de paz, ou melhor, ele torce por uma solução de paz. Agora, se a guerra for inevitável, o governo não quer ser apanhado de surpresa. Quer ter um plano de emergência pronto para colocar em prática rapidamente. O plano prevê 23 medidas que ainda estão sendo preparadas pelos órgãos técnicos do governo, mas que incluem, por exemplo, uma campanha nacional de esclarecimento público sobre economia de combustíveis. Em caso de guerra, o governo está especialmente preocupado em garantir o abastecimento de um produto considerado essencial, o gás de cozinha. Um cenário de ficção para um espetáculo de luz e som. O Maracanã está pronto para o ensaio das estrelas que participam do Rock in Rio 2. O Maracanã parece um cenário futurista de filme de ficção. As luzes vão criar efeitos especiais. No palco, são 3.000 refletores e 200 varilights que mudam de cor e se movimentam a cada segundo, produzindo reflexos diferentes. 480 faróis de Boeing formam um anel colorido em volta da marquise do Maracanã e vão iluminar a plateia no gramado. Nas duas torres em frente ao palco, 8 canhões de luz vão reforçar a iluminação. 2 canhões de raio laser e a fumaça completam um ambiente de nave espacial. Tudo será controlado por computador. Agora à noite foram feitos os últimos testes de luz e som. Ali no palco estão instaladas 500 toneladas de equipamentos e já está tudo pronto para os artistas começarem a ensaiar. Os equipamentos de luz e som vão consumir 1.500 kW de energia, quantidade suficiente para abastecer uma pequena cidade. 3.000 homens trabalham dia e noite para que tudo funcione perfeitamente. A seguir, as últimas notícias do Golfo Pérsico. De Nova York, Paulo Henrique Amorim fala sobre a última esperança de paz para o Golfo. Depois dos comerciais. A delicada situação no Golfo Pérsico. O mundo na iminência de uma nova guerra. Saddam Hussein, quem é esse homem? O que ele pensa? O que ele quer? Saddam Hussein e a crise do Golfo. Um lançamento da escrita editorial em todas as livrarias. Leia, enquanto ainda há tempo. Vem aí o 9º concurso Jovens Concertistas Brasileiros de 3 a 9 de março na Sala Cecília Meirelles para intérpretes de instrumento e voz. Informações e inscrições, Rua Hilário de Gouveia 30, Rio de Janeiro, 7-22-040 até 15 de janeiro. Um fluido de freios de má qualidade compromete a sua segurança. O maior fabricante de freios do Brasil produz o melhor fluido. Freios Varga. Amanhã no Festival de Verão, um grande sucesso do cinema. Blade Runner, o caçador de androides. Acorde, é hora de morrer. Num futuro não muito distante, um policial à frente de uma perigosa missão. Eles pegaram o expresso espacial, mataram a tripulação e passageiros. Destruir robôs criados à imagem e semelhança do homem. Blade Runner, o caçador de androides, com Harrison Ford. Festival de Verão, amanhã, depois de Araponga. Nos Estados Unidos, o líder do Partido Republicano no Senado propõe que o país suspenda a doação de produtos agrícolas para a União Soviética. A proposta foi feita um dia depois do massacre de 14 pessoas na Lituânia por tropas soviéticas. Em São Paulo, imigrantes e descendentes lituanos rezaram uma missa em memória aos mortos e feridos durante o massacre. A fita preta na bandeira da Lituânia não deixa dúvida do que essas pessoas estão sentindo. Nesta missa, eles pediram pela paz na Lituânia e rezaram pelos que morreram e ficaram feridos no massacre de domingo. Não entendem o porquê de tanta violência e hoje sofrem a angústia e a tristeza de ver que para quem vive na Lituânia, a liberdade acabou. E agora a gente está aterrada vendo que possivelmente até uns parentes meus estejam
na relação dos mortos esmagados e que nem são reconhecidos. Por maior tristeza que podia haver no mundo, aconteceu um caso desse. Além da missa, os lituanos de São Paulo vão fazer na quarta-feira uma manifestação de protesto em frente ao escritório da União Soviética em São Paulo. Eles vão mandar ainda uma carta à ONU pedindo apoio na luta pela independência da Lituânia. Em Salvador, os baianos vão às ruas para protestar contra a guerra no Golfo Pérsico e pedir a paz para o mundo. O ato público contra a guerra no Golfo Pérsico reuniu muita gente com um único objetivo, o de lutar, mas lutar em favor da paz. Do palanque montado na praça, políticos baianos de vários partidos falaram sobre os perigos de uma guerra. A partir de amanhã, representantes de vários partidos políticos vão começar a recolher assinaturas da população de Salvador pela paz no Golfo Pérsico. As assinaturas vão fazer parte de um documento que vai ser enviado ao presidente Fernando Collor em Brasília. Desde o início da noite, pacifistas estão em vigília neste teatro, no bairro de Nazaré, em Salvador. Gente de todos os credos vieram aqui para rezar pela paz no Oriente Médio. Todos acreditam que a oração é a melhor arma, neste momento, para evitar a guerra no Golfo. O Brasil oferece ajuda diplomática para uma missão tida como impossível, uma saída pacífica para a crise no Golfo Pérsico. O ministro das Relações Exteriores, Francisco Rezec, telefonou agora à noite para o secretário-geral das Nações Unidas, Javier Pérez de Cuellar, para dizer que o Brasil quer contribuir para evitar a guerra no Golfo. A posição oficial do Itamaraty já foi definida. Tropas brasileiras só serão enviadas ao Golfo Pérsico se a ONU convocar uma força multinacional de paz. O Instituto de Pesquisa sobre o Terrorismo denuncia na Alemanha. Terroristas disfarçados de empresários, turistas e estudantes estão infiltrados na França, na Alemanha e na Inglaterra, à espera de uma ordem do Iraque para detonar uma onda de atentados assim que a guerra começar. Bem, e agora, direto de Nova York, o repórter Paulo Henrique Amorim dá as últimas informações sobre a crise no Golfo Pérsico. Paulo Henrique, qual foi a última tentativa para evitar esse conflito armado? Olha, o Bonner, houve aqui uma tentativa na 23ª hora, é uma tentativa francesa. Segundo todas as informações disponíveis agora, o chanceler francês Roland Dumas pode embarcar de Paris para Bagdá a qualquer momento e apresentar ao presidente Saddam Hussein uma proposta que será apresentada provavelmente amanhã na ONU. Sim. Não se sabe os termos dessa proposta de paz, mas ela tem a vantagem de que o embaixador do Iraque aqui na ONU, em Nova York, já disse hoje que aceita a mediação da França. O defeito de uma proposta francesa é que provavelmente a proposta francesa associará a saída do Iraque e do Kuwait à discussão numa conferência internacional do problema palestino. E os Estados Unidos não aceitam essa ligação entre o problema do Kuwait e o problema da Palestina. Hoje mesmo os Estados Unidos já rejeitaram, afastaram um balão de ensaio de uma proposta que seria a proposta do Iêmen, que também associa a questão da saída do Kuwait ao problema palestino. De qualquer maneira, essa é uma última tentativa francesa de evitar o desastre de amanhã. De qualquer forma, também, pelo que você diz, os iraquianos parece que demonstraram algum interesse em que a França intermediasse essa nova tentativa de paz, não é isso? O governo do Iraque já disse que considera a França um país qualificado para tentar uma mediação agora, nesse momento. Correto. Agora, Paulo Henrique, agora à noite, algum fato pode mudar o desfecho dessa crise, não? Algum fato novo? Olha, teve um fato dramático que acabou de ser divulgado aqui agora, que é uma informação que veio de Tunis, na Tunísia, no norte da África. Os dois principais assessores do Yasser Arafat, o líder da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, essas duas pessoas acabaram de ser assassinadas a tiros num atentado em Tunis. Eles se chamam Abdel Hamid e Salah Khalaf e o atentado foi na casa do Abdel Hamid, que isso é importante, ele é o chefe da segurança da OLP, quer dizer, foi um atentado na casa do chefe da segurança da OLP. Esse é um fato dramático que pode contribuir, evidentemente, para aumentar a tensão nesses minutos antes do fim do prazo para o Iraque sair do Kuwait. Certo, é justamente a pergunta que eu ia fazer, qual era o efeito disso, mas sem dúvida nenhuma a tensão deve crescer na região.
Agora, Paulo Henrique, os americanos, como é que estão se comportando aí? Nós estamos a questão de horas do final desse prazo dado ao Iraque para a retirada do Kuwait. Como é que os americanos estão recebendo a decisão do Congresso de... Olha, a rede de televisão ABC acabou de divulgar, numa edição extraordinária, uma pesquisa que ela fez em combinação com o jornal Washington Post, que mostra que 3/4 dos americanos são a favor, apoiam a resolução do Congresso que deu ao presidente Bush o direito de usar todos os meios necessários, ou seja, a força militar, para obrigar o Saddam Hussein a sair do Kuwait. Ou seja, nos minutos que antecedem, nas horas que antecedem o prazo fatal, os americanos, segundo essa pesquisa da ABC e do Washington Post, estão do lado do presidente Bush. Muito obrigado pela sua ligação, Paulo Henrique, porque ao longo de todo o Jornal da Globo nós íamos mostrando o clima de pessimismo que vinha marcando a situação. Muito obrigado, uma boa noite para você. Boa noite para você. A Rede Globo mostra hoje no Corujão os filmes Os 9 Irmãos e Kron, o Magnífico. O Corujão começa logo depois de Cineclube. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Rede Globo São Paulo. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil. Jornal da Globo. Oferecimento Banco Nacional, o banco que está a seu lado. Rock in Rio, Preview. O Maracanã já foi palco de muita gente boa, não só do futebol, como também da música. O último show que teve aqui foi do Paul McCartney. Você se lembra? Mas enquanto a equipe trabalha, você vai fazendo a contagem regressiva para a festa que começa no dia 18. E por enquanto, só para dar um pouquinho de água na boca, para vocês, Guns N' Roses. Rock in Rio, Preview. É pra valer a paixão que estou sentindo. Quero te conhecer. Amanhã, Araponga. Eu não te falei que a urinolina era uma mina de ouro? A alternativa brasileira para a crise no Golfo. Nós vamos invadir o mercado internacional. O petróleo árabe vai sair de circulação. Agora vai entrar a urinolina aqui do Zé das Flores. Araponga. Amanhã, depois de Meu Bem, Meu Mal. LB, Meu Bem, Meu Mal. A nova sedução da Sol Livre. Hello, Radio Tower. This one plane taking off in 10 minutes. East runway. Thank you.
Louis, have your man go with Mr. Laszlo and take care of his luggage. Certainly, Rick. Anything you say. Find Mr. Laszlo's luggage and put it on the plane. Yes, sir. This way. If you don't mind, you fill in the names. That'll make it even more official. You think of everything, don't you? And the names are Mr. and Mrs. Victor Laszlo. Why my name, Richard? Because you're getting on that plane. I don't understand. What about you? I'm staying here with him till the plane gets safely away. No, Richard, no. What has happened to you last night? Last night we said a great many things. You said I was to do the thinking for both of us. Well, I've done a lot of it since then. It all adds up to one thing. You're getting on that plane with Victor where you belong. But, Richard, no, Now, you've got to listen to me. You have any idea what you'd have to look forward to if you stayed here? 9 chances out of 10, we'd both wind up at a concentration camp. Isn't that true, Louis? I'm afraid Major Strasser would insist. You're saying this only to make me go. I'm saying it because it's true. Inside of us, we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. But what about us? We'll always have Paris. We didn't have. We lost it until you came to Casablanca. We got it back last night. And I said I would never leave you. And you never will. Ilsa, I'm no good at being noble, but it doesn't take much to see that the problems of 3 little people don't amount to a hill of beans in this crazy world. Someday you'll understand that. Now. He's looking at you, kid. Ask you to explain anything. I'm going to anyway because it may make a difference to you later on. You said you knew about Ilsa and me. Yes. You didn't know she was at my place last night when you were. She came there for the letters of transit. Isn't that true, Ilsa? Yes. She tried everything to get them and nothing worked. She did her best to convince me that she was still in love with me. That was all over long ago. For your sake, she pretended it wasn't, and I let her pretend. I understand. Here it is. Thanks.